Deus é maravilhoso. Irmãos, abram suas Bíblias em Ezequiel, capítulo de número 47. Ezequiel 47, a gente vai ler do verso 1 ao verso 12. Quem foi encontrando, dá um glória a Deus, só para eu saber aí. Quem não encontrou, fala aí, peraí, presbítero. Vocês não estão acostumados a me ver, quem me conhece não está acostumado a me ver assim, né? Eu estou honrando, eu tinha que vir, né, alinhado, porque eu preciso honrar os pregadores, os vasos que são usados aqui, que eles vêm dando o seu melhor, o melhor das suas vestes. Eu não podia ficar de fora, não podia ficar para trás, não podia vir de qualquer jeito. Eu tinha que providenciar a elegância. Amém? Vamos ler então, gente. Diz assim, ó. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Repita comigo, tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Repita comigo, joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Diga, lombos. Mediu ainda outros 1000. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que este rio passar. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegar essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que este rio passe. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaí. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer.
não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Feche os seus olhos só mais uma vez, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, diante de Ti eu apresento a minha vida e a vida da Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, fala não o que queremos ouvir, mas o que nós precisamos escutar. Fala o nosso coração, não aquilo que estamos esperando, mas aquilo que precisamos. Em nome de Jesus, toma a minha vida, que diminua eu para que Tu cresça e apareça, e a Tua igreja seja edificada para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus eu te oro, amém. Aproveitando o gancho da última ministração do nosso apóstolo, onde ele falou sobre paternidade, eu quero essa noite também falar sobre paternidade. O interessante é que essa mensagem Deus me entregou há 2 anos atrás. E até hoje, quando eu estava olhando aqui os meus esboços, que eu sempre faço de vez em quando, embora eu não pregue de púlpito, e me deparei com essa mensagem. Deus falou fortemente no meu coração. E a confirmação é que o apóstolo falou muito forte sobre paternidade. E essa noite eu quero falar sobre relacionamento com o Pai. E aí a primeira pergunta que eu te faço: como é que anda o teu relacionamento com o Pai? Como é que anda o teu relacionamento com Deus? O interessante é que essa passagem de Ezequiel 47, o profeta, ele traz uma visão de um rio, de águas que correm como um rio. E lendo essa mensagem, lendo esses versículos, nós entendemos que este rio é a presença de Deus. Esse rio é a presença do Pai. E o profeta vai descrevendo que, ao entrar nessas águas, ele mediu 1000 côvados. Naquela época da era antiga, um côvado era comparado a meio metro, 50 centímetros. Então, 1000 côvados é o quê? 500 metros. O profeta andou 500 metros adentro do rio, e as águas davam nos seus tornozelos. Ele andou mais 500 metros, e as águas subiram para os joelhos. E aqui eu entendo que, certo momento da nossa vida, nossa caminhada cristã, nos encontramos assim como o profeta. E a pergunta que eu faço essa noite: onde é que está o rio na sua vida? Será que está nos tornozelos? Será que está nos joelhos? O natural e o bom que seja é que, na medida que a gente caminha com Cristo, na medida que a gente mergulha nesse rio, que a gente vai a cada dia sendo moldado pela palavra, cada vez mais nós vamos emergindo, vamos mergulhando nesse rio. E a pergunta que eu te faço é: onde é que estão as águas aí na tua vida, da presença de Deus? E o profeta continua, né? Mais 500 metros, e as águas davam nos lombos. Depois mais 500 metros, ele já estava submerso. Ele só conseguia nadar para conseguir estar no rio e atravessar. Eu compreendo essa passagem, eu compreendo quando o profeta fala isso, que quanto mais eu mergulho nesse rio, mais eu perco o meu controle. Eu vou formular de novo para você entender. Enquanto o profeta estava entrando no rio, ele estava caminhando.
Era o caminhar dele, eram os pés dele firmados lá. Nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos. Mas quando ele ficou submerso, ele não conseguia pisar no chão. E o rio conduzia ele para onde o rio fosse. E ali eu entendo que o profeta mergulhou no rio ao ponto que, trazendo-nos para os dias de hoje, se nós mergulharmos no rio de Deus, na sua presença, ao ponto de você não conseguir mais pisar no chão, é quando você entregou o controle da sua vida para o Senhor. Pode ser que hoje em dia você ainda esteja com o controle da sua vida nas mãos. E talvez não esteja deixando o Senhor agir verdadeiramente por completo. Mas eu te encorajo. E eu te desafio a ir mais fundo. A palavra também disse aqui, nos versos, que esse rio, ele deságua no mar morto. E quando esse rio chega no mar morto, ele gera vida. Quantos de nós que precisamos mergulhar no rio e fazer esse rio chegar onde precisa haver vida? Quantos de nós estamos deixando de mergulhar tão fundo na presença de Deus ao ponto de o próprio Deus, como um rio, alcançar a tua família, os teus amigos, a tua casa, sarar as tuas feridas, curar as enfermidades e gerar vida? Pode ser que você esteja aqui esta noite e não compreenda a profundidade que essa palavra significa. Muitas pessoas preferem caminhar e viver no raso. As águas estão nos joelhos, está tudo bem para mim. Eu ainda consigo andar. Eu ainda consigo fazer o que eu quero. As águas estão no meu... Eu vou mergulhar mais um pouquinho. Está nos lombos. Tá bom. Muitas pessoas preferem viver no raso na presença de Deus. E assim não conseguem experimentar, como a palavra diz, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas quando nós decidimos entregar o controle da nossa vida para o Pai e mergulhar nesse rio, onde você estiver, o rio vai estar. E onde o estiver, vai gerar vida. O problema muitas vezes é que estamos tão preocupados com a nossa vida. O problema muitas vezes é que a gente está tão olhando para as coisas da vida. A gente vive num mundo que é regido por um sistema, e ali você trabalha, você tem a sua casa, paga as suas contas, você estuda, você se forma. Amém. É o natural da vida. Mas entenda que, por si só, tudo nesse mundo vai fazer o possível e impossível para te afastar da presença de Deus. E cada vez mais estamos mais atarefados, cada vez mais estamos ocupados, cada vez menos buscamos a Deus. O nosso tempo, que é o que nós temos de mais valioso, nós colocamos tantas prioridades, tantas coisas, e esquecemos do principal. Esquecemos do principal. Você já parou para perguntar para você mesmo, por que você está aqui? Por que você nasceu? Foi para, que nem a gente aprendeu no colégio, nascer, crescer, multiplicar e morrer? Não, querido. Eu não acredito nisso não.
O que eu acredito é que para cada um de nós, o Senhor escreveu uma linda história e tem um plano maravilhoso para a vida de cada um de vocês. E deixa eu te dizer mais, Deus não quer te ver somente sentado aí nessa cadeira. Sabe, Deus tem algo mais além. Deus tem algo mais profundo. Eu sei que você tem muitas preocupações. Eu sei que você tem muitas dores, tem muitas causas. Eu sei. Eu também tenho. Mas saiba que o rio é lá onde a gente consegue tudo aquilo que almejamos. Eu não estou aqui para falar sobre bens materiais. Eu não estou aqui para falar sobre coisas. Eu estou aqui para falar da coisa mais importante, além da nossa salvação, que é a presença sendo preenchida no nosso vazio do coração. Porque o homem natural, o homem carnal, ele procura preencher o vazio do coração com dinheiro, com fama, comprando coisas. A palavra de Deus diz que existia uma pessoa que ele acumulou muitos tesouros, esbarrotou os seus celeiros, deitou numa rede e falou: tá tudo certo agora, eu tenho dinheiro suficiente para viver a minha vida toda aqui deitado nessa rede. E a palavra de Deus falou para esse homem: pobre, coitado desse homem, ainda hoje te pedirão a tua alma, e para que servirá tudo isso que tu acumulou? O que eu quero dizer é que nós temos um foco, e esse foco é se relacionar com o Pai. Você foi criado, você foi gerado para se relacionar com o Pai. Assim como eu me relaciono com a minha esposa, com os meus amigos, existe um relacionamento que ele é o principal, deve ser o principal relacionamento na tua vida, que é o relacionamento com o Pai. O interessante é que a palavra de Deus também nos compara a árvores, não é verdade? Cada um de nós somos uma árvore. Cada um de vocês foi uma semente gerada. E quando você, como árvore, se alimenta do rio, você floresce, você gera fruto. E as suas folhas viram remédio, como diz aqui. Você cresce, gera fruto, é sarado, é curado para curar outros, para abençoar outros. O rio nos alimenta como árvores. Quando Cristo chegou a falar para a mulher samaritana, ele falou algo interessante. Antes de ele encontrar essa mulher se encontrava perdida, né? Ruída da sociedade, cheia de problemas, como eu e você. Jesus falou algo bem interessante para ela. Jesus falou: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que solte para a vida eterna. João 4, 13, 14. Olha que interessante. Os versos seguintes relata, ela ainda não compreendendo o que Cristo estava falando. Diversas vezes Cristo teve que falar, até dizer: sou eu Cristo, sou eu o Messias. E quando ela entendeu qual era a água que ele estava falando, quando ela entendeu que na frente dele estava o rio de vida, na frente dela, e quando ela bebeu da água de Cristo, essa mulher esqueceu quem ela era. Ela esqueceu da vergonha, da dor, foi para dentro da cidade falar de Cristo.
virou evangelista, na mesma hora, instantaneamente. Bebeu da água, virou missionária. Foi para dentro da cidade, chamou o povo todinho para fora para ouvir a palavra de Cristo. E aquela mulher ganhou toda uma cidade para Cristo. As mesmas pessoas na cidade que ela tinha vergonha de encontrar, porque ela ia meio-dia buscar água no poço. Ela esqueceu a vergonha, esqueceu a dor, esqueceu quem ela era, esqueceu dos problemas. Porque ela bebeu da água da vida. Ela bebeu do rio de vida. E ali ela começou a se relacionar com o Pai de verdade. Então eu entendo que na minha caminhada cristã com o Pai, eu tenho que fortalecer esse relacionamento. Você não pode viver no raso. Você não pode viver no raso. Às vezes as coisas não acontecem na sua vida porque você está no raso, querido. Se você vê, olha para o oceano, imagina um oceano. Os maiores e mais valiosos tesouros estão aonde? No fundo do mar. Jamais você vai conhecer os tesouros de Deus para a tua vida se você viver no raso. Mergulhe, vá mais fundo, vá mais fundo. Quando nós mergulhamos na presença de Deus, no rio de Deus, no oceano da sua glória e majestade, você é protegido. Você acha tesouros. Se você ficar no raso e houver uma tempestade, imagina aí o barco passando no mar e começa uma tempestade. Você é atingido pela tempestade. Você sofre a tempestade. Você sofre a ventania no mar ali, ó. Se tu estiver no raso, tu vai sentir tudo, querido. Mas se você mergulhar lá no fundo, a tempestade não te pega. Então, quem sabe essa noite, Deus está falando para você que a solução do problema que tu está passando, a reclamação que tu está fazendo aí, que nada está dando certo, que é luta por cima de luta, talvez seja simplesmente porque você não mergulha mais fundo. Mergulhe mais fundo, querido, se entregue. Ninguém se entrega 50%, 60% diante de Cristo, não. Enquanto você estiver com a mãozinha no controle, na direção do carro que rege a tua vida, enquanto ainda for você atrás do volante, meu irmão, você vai apanhar um bocadinho ainda. Eita Deus, quantas pessoas precisam entregar o controle da vida para ti? Irmão, quando você entrega o controle da tua vida, a direção, quando você é guiado, você só está sendo levado pelo rio. Teus pezinhos já estão fora longe. E Deus te conduz. E Deus te leva para os lugares que você nunca imagina chegar. Quando que um dia eu imaginaria aqui? Quando que um dia eu me imaginaria sendo um pai? Se eu voltar 10 anos atrás, meu Deus do céu, quanta coisa Deus fez na minha vida. Quanta coisa Deus fez na minha vida que eu nunca imaginei. E se eu tivesse ainda com os meus pés no chão, vivendo no raso, querendo guiar eu mesmo a minha vida, será que eu estaria no mesmo lugar que eu estou hoje? Sabe, querido, a palavra de Deus, ela é um livro de fé. Ela não é um livro de regras. É um livro de fé. O tempo todo a Bíblia nos incita a ter fé.
O problema é que muitos de nós ainda olham com os olhos naturais e carnais para tudo na vida. Os maiores gigantes da nossa vida somos nós mesmos que criamos. E Deus, essa noite, quer te fazer Davi para derrubar esse Golias. Mas como? Se eu não fortaleço o meu relacionamento com o Pai? Que paternidade é essa que eu tenho com Deus? Até aqui o Senhor vem. Não, aqui eu não quero não, Senhor. Que paternidade é essa que você depende dos cultos para escutar a palavra de Deus e para se encher da presença de Deus? Eu quero te dizer uma coisa, você não está aqui para receber, você está aqui para entregar. O culto é um momento de entrega, que deve começar na sua casa. Isso aqui é consequência. O culto começa dentro de casa, no meu devocional, no meu culto familiar com a minha família, orando com a minha esposa. A comunhão com o Pai é lá, não é só aqui. Mas amém, porque a misericórdia do Senhor é tão grande, que mesmo que você, estando aqui, esperando receber algo, você recebe. Você recebe. Mas eu quero te dizer que esse momento aqui é um momento de entrega. É um momento que você se entrega. Nunca venha para o culto esperando receber algo. Eu quero te dizer que quero falar, se por acaso você às vezes vem para o culto, sabe, para receber uma bênção, uma resposta, a solução do teu problema, eu quero te ensinar a conseguir isso dentro do teu quarto em secreto. Eu quero te ensinar, eu quero te dizer que você em casa você pode ter isso. E que você vai estar aqui nos cultos, junto com a igreja, junto conosco, apenas para agradecer, querido, para celebrar. É para isso que nós estamos aqui, para celebrar, para agradecer, e para que outros vivam, para que outros creiam, para que outros conheçam. Você está no lugar certo. Deus conduziu cada um de vocês aqui essa noite. E eu tenho certeza, eu quero profetizar, que quando você sair daqui, você vai buscar fortalecer o teu relacionamento com o Pai. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Deus não é sobre ter coisas. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, é sobre dar. É sobre entrega. Eu quero te dizer, querido, se você busca em Deus, somente nesta vida, adquirir coisas, a palavra de Deus chama você, sabe de quê? Eu e você, se caso a gente pense assim, pobre, cego e nu. Pessoas aí fora são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que a única coisa que elas têm é o dinheiro. Já nós somos ricos porque temos a presença de Deus. Aplauda ao Senhor bem forte. Mas nem todo mundo entende isso, sabe por quê? Porque a cruz é loucura para os gentios, é loucura para o mundo. Mas para nós é poder e glória, querido. A cruz é poder e glória. Eu quero te dizer, nas mais árduas batalhas espirituais que você possa passar, se você é uma pessoa que serve na casa de Deus já, um líder, ou se você está recente na presença de Deus, entendeu que Cristo morreu por seus pecados e quer lhe salvar e levar para o céu,
eu quero te dizer que todas as respostas, tudo que você está procurando, está dentro de você. Está dentro de você. E aí eu quero falar. Não vai dar para eu falar tudo, mas eu vou falar de algo principal aqui. Eu não quero sair hoje sem dizer isso aqui para vocês. Não estou aqui para falar sobre teologia, o evangelho. Que eu quero dizer para vocês é simples, é objetivo, prático para a sua vida. A teologia você vai para a escola da visão ali e estuda mais a fundo. Eu quero falar que como fortalecer esse relacionamento com o Pai. E aí você olha para o seu irmão, bota um dedo de profeta assim na cara dele e fala assim, ó: fortaleça o seu espírito. Aí você se pergunta, ué, mas como assim fortalecer o espírito? Você sabia que a Bíblia fala para eu fortalecer o meu espírito? Para eu andar em espírito, para eu caminhar em espírito, eu viver em espírito, respirar em espírito, olhar com os olhos espirituais? A Bíblia nos incita o tempo todo a termos uma vida em espírito. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Você vai entender o que eu estou falando. Presta bem atenção nessa palavra. Diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Às vezes você se martiriza: ai meu Deus, Senhor, me perdoa meus pecados. Ah, Senhor, eu errei de novo, perdoa o pecado. Não peça perdão pelo que você faz de errado. Peça perdão por quem você é, a sua natureza pecaminosa, pelo que está dentro de você. E ele continua falando: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Olha só, há uma luta na tua vida acontecendo. É a tua carne querendo sobrepor o espírito, e o Espírito Santo querendo te ensinar e te guiar a viver na presença dele, a ter relacionamento com o Pai. E eles se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, levanta a tua mão para o alto assim, coloca assim em posição de receber. Receba o fruto do Espírito e diga comigo: Senhor, derrama sobre mim o fruto do Espírito, para que eu não mais faça a vontade da minha carne, para que eu não mais ande na carne, mas ande no Espírito. E o que é esse fruto do Espírito? Para me saber se eu estou tendo ele, se esse fruto do Espírito está brotando dentro de mim. Porque quando eu tenho um relacionamento com o Pai, quando eu mergulho no rio, algo tem que acontecer, querido. Uma hora vai brotar isso dentro de você, vai transparecer, as pessoas vão olhar: aquele cara está diferente. Rapaz, aquele cara ali roubava, não estava roubando mais. Aquele outro mentia, não está mentindo mais. O que aconteceu? Algo de diferente está acontecendo com ele. Meu filho era desobediente, não desobedece mais. Era ignorante, não é mais ignorante. O que está acontecendo com esse menino? Ele está mergulhando mais fundo no rio. E o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, quem é de Cristo aqui?
crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Para de olhar para as coisas dessa terra. Para de querer só ir correr atrás do pão, correr atrás. Para de focar muito no teu trabalho e pouco na comunhão com o Pai. Se liga no que é mais importante nessa terra. O tempo está passando, querido. Deus está te chamando para um relacionamento sério. Chega, parou de viver no raso. Vamos viver no fundo. Vamos ser crente de verdade. Vamos querer. Vamos querer. Sabe, a palavra de Deus o tempo todo, em outras palavras, diz isso para nós. Vamos querer, querido, vamos. Não queira ser crente só pela metade, não. Não queira só ficar preocupado no fazer. Eu sei que é uma bênção, às vezes, se vir na casa de Deus, fazer muita, sabe, evangelizar e tal, correr, mas para um pouquinho para mergulhar no rio, querido. Para um pouquinho para beber da água, para. Não adianta de nada correr atrás de outros enquanto você precisa e está com sede também. Eu, um dia, estava sedento, querido. Você nem sabe. Preocupado com as coisas dessa vida, correndo atrás do dinheiro, preocupado, aí Deus, basta o seu dia, cada dia o seu próprio mal, querido. Se os pardais, se as flores do campo, se os animais, todo dia eu alimento eles, por que você está se atribulando, querido? Quanto o que vestir, quanto o que comer, quanto o que ter, se atribula não, Deus vai prover. Deus vai prover, querido. Deus tem algo grande para ti lá, mas tu precisa entender primeiro que Ele é que tem que ter o controle, não é você. Se você quer ter o controle e quiser fazer do seu jeito, tá tudo bem, tá tudo show. Mas a chibata vai comer ainda. Enquanto você não entender que quem é o Senhor da tua vida, meu Deus, meu Cristo, Deus tem um cuidado tão grande comigo, irmão, que eu fico assim, eu fico sem palavras. O pai que eu tenho, o pai que eu me relaciono, é um pai tão cuidadoso, tão babão com a minha vida, não porque eu mereça. Você tem que entender isso aqui. Não é que eu mereço, é só aqui, querido, ó. Você tem que entender que o Pai Celestial, Ele está lá no seu trono de glória, e Ele é Pai. O problema é enquanto eu não entender que eu sou filho. Ele está lá no profundo do mar da sua presença, da sua glória no oceano. O problema sou eu que estou no raso e não vou lá. Eu fico só daqui, ó, Senhor, glória a Deus, o raso está bom. E aí Deus quer te falar, te mostrar coisas, te dar estratégia, te fazer andar no sobrenatural, e para sair do sobrenatural, querido, e para sair do natural e entrar no sobrenatural, teus pezinhos tem que sair do chão, tu tem que boiar. É luta por cima de luta? Descansa, querido. Só Ele tem o melhor para ti. E para finalizar, de verdade, não esqueça de uma coisa. Diversas formas nós nos relacionamos com o Pai. Andar em espírito. Mas mergulhar mesmo na profundidade, tem uma coisa chave aqui, que é oração, sabe? Não sei se você tem o costume de orar. Mas da mesma forma que você fala com os seus amigos, os seus parentes, da mesma forma você pode falar com o Pai. Sabe? A palavra de Deus diz lá em Tiago que aquele que é falto de sabedoria, peça que o Senhor dá livremente. Te falta sabedoria até para se relacionar com o Pai? Te falta sabedoria nas coisas da vida? Te falta sabedoria para conseguir uma resposta? Que quando você entender a profundidade do relacionamento com Deus,
essa resposta que você busca, você vai olhar assim, meu Deus do céu, como é que eu perdi tanto tempo por uma coisa tão pequena? As maiores revelações estão no mais profundo do mar de Deus. Saia do raso, mergulhe no fundo. Saia do raso, vá para o fundo. Depois você me conta o que você achou lá. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Não, queria aquela outra mesmo. Aquela outra mesmo. É água purificadora mesmo. Vamos louvar um pouquinho? Esse louvor fala sobre um rio. E eu quero dizer que esse rio está aqui. E ele está aqui. Ele não vai estar aqui, ele já está aqui. O rio está aqui. E esse rio está passando por você. Se há algo em tua vida, querido, que precisa ser transformado, esse é o momento de você se entregar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu Se você, grande amor. de alguma forma, se sentiu tocado com essa palavra, Águas se de alguma que forma Deus falou contigo, do trono. vem aqui à frente. Eu te encorajo a vir aqui na frente, beber mais da água de Deus e provar desse rio. Toma um passo de fé, irmão. Se você vê que ainda está no raso, não tenha vergonha, não olhe para os lados. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Beba do rio, beba do rio. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Aleluia. Diga comigo, existe? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Aleluia, Senhor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar. Ele está passando aí, ó. Por onde o rio passar, Aleluia. tudo vai transformar. O Senhor quer te transformar essa noite. Pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está
nesse lugar essa noite. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Diga isso, sacia. Sacia minha sede, lava o meu interior. Declare. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber, Senhor. Profetize sobre a tua vida, vai. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Nunca se esqueça disso. Tu és Jesus. Nunca se esqueça da fonte. Tu és o rio, Senhor. Nunca se esqueça qual é a fonte que você está indo se saciar. Só há uma fonte para se saciar. É Cristo, é Jesus, Espírito Santo, a presença de Deus. É a fonte que você deve ir lá todos os dias